pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Vamos começar nossa aula de ciências. Nós ainda estamos falando sobre as bactérias. Então vamos lá, né? Ver o que a gente ainda tem que estudar sobre essas bactérias, que ainda tem várias coisas. Ainda vai ter 2 aulas sobre bactérias. Hoje nós vamos ver o condomínio chamado corpo humano. Alguns pesquisadores afirmam que, no total, existe um número superior a 10 bilhões de bactérias no nosso corpo, dividida em mais de 200 espécies diferentes. A maioria vive no interior do organismo, onde a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante. Elas preferem lugares que é fácil de encontrar comida, como dentes, garganta, aparelho digestivo, mas poucas bactérias habitam nos locais onde há líquido correndo, como canais que passam lágrimas, urinas. Elas não resistem à força de correntes e acabam sendo afastadas. A gente já tinha dado uma olhadinha nesse texto, não é? Sobre o condomínio chamado corpo humano. A gente já viu que elas gostam muito de dentes, gargantas, tanto que é o lugar onde mais infecciona, onde você cria cárie, você sente dor de garganta, porque elas gostam lá. Comida lá é mais fácil, é mais acessível para elas. E elas não gostam tipo dos olhos, porque nos olhos vai ter água correndo, né? Por exemplo, as lágrimas, e aí elas vão ser eliminadas do nosso corpo. Então vamos lá. As cianobactérias. Vamos ver o que são cianobactérias. Tradicionalmente, costuma-se dividir os seres vivos que compõem o reino Monera em 2 grupos, o das bactérias e os das cianobactérias. Essa divisão não corresponde à realidade, pois as cianobactérias também são bactérias e não um grupo à parte. Como a gente já viu, o grupo da bactéria ele é chamado de reino Monera. Esse reino Monera ele tem essas 2 subdivisões, as bactérias e as cianobactérias. Porém, algumas pessoas não são 100% a favor, já que eles dizem que cianobactérias também são bactérias. Então, não tem por que haver essa segregação. As bactérias fazem parte de um dos filos mais conhecidos de bactérias, o que tem como principal característica a realização de fotossíntese para se nutrir. Por isso, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que elas fossem algas e lhe davam o nome de algas azuis ou cianófitas. Ciano significa azul e fitas, que aqui está com pH, mas tem som de F, fita, que indica que trata de um filo de plantas ou de algas. Hoje, algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura, embora já saibamos que as cianobactérias não são algas e podem ser de várias diferentes como azul, verde, amarelo e vermelho. Sabe-se que as cianobactérias não precisam de muitos recursos para realizar a fotossíntese. Essa capacidade de sobreviver com poucos recursos permite que elas sejam as primeiras a povoar os locais, os quais ainda não há vida. Junto a outras bactérias, as cianobactérias formam os primeiros seres vivos da Terra. Pronto. As cianobactérias, elas têm esse nome, cianobactérias, justamente por conta que antigamente pensavam que elas eram uma alga. O que é uma alga? São aquelas plantas que ficam lá no mar e elas produzem fotossíntese. Porém, com o tempo perceberam que não, que é uma bactéria que ela tem essa forma de se alimentar pela fotossíntese. Então, elas são autotróficas. Elas não precisam ir buscar o alimento delas. Elas fazem o fotossíntese, recolhem a luz solar e produzem sua energia. Por isso que elas são um pouco diferentes das bactérias convencionais que a gente vê, que precisam se alimentar, que estão no nosso corpo, se alimentando de resíduos. Por isso que elas têm essa diferenciação. As cianobactérias são as principais responsáveis pela existência de oxigênio no nosso planeta. Você sabia que as plantas só fazem fotossíntese por causa delas? O cloroplasto, organela presente nas plantas responsável pela fotossíntese, é uma cianobactéria modificada. Como você está percebendo, as cianobactérias, como todos os outros
bactérias são muito importantes para a vida no planeta. Para você ver, todo mundo associa com algo ruim, mas a gente está vendo que não. As bactérias elas têm uma função importantíssima no nosso planeta. Por exemplo, as cianobactérias, elas propiciam que as plantas façam a fotossíntese. Por quê? Porque existe uma organela nas plantas chamada cloroplasto, que é uma cianobactéria. É uma bactéria que se estabilizou naquela planta e começou a desenvolver as coisas que ela necessita. Por exemplo, realizar a fotossíntese. Então, as bactérias elas não são ruins. Algumas podem causar doenças, mas em sua maioria elas trazem um benefício enorme para o nosso planeta e para nós. Vamos ver aqui. A importância das bactérias. Como já dissemos antes, apesar da má fama, as bactérias são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, contribuindo para as cadeias alimentares e o meio ambiente de modo geral. No caso dos vegetais, as bactérias produzem relações ecológicas harmônicas, pois, quando fixadas nas raízes deles, conseguem retirar da atmosfera o nitrogênio, N2, componente muito importante para os seres vivos, ou seja, quando se trata dos vegetais, ela também é muito importante porque ela consegue retirar o nitrogênio do solo e passar para esse vegetal. Então, é mais uma importância, mais um ponto positivo para a bactéria. Bactéria, um ponto. Vamos lá. Se não existissem as bactérias, não ocorreria a decomposição das matérias mortas, as matérias orgânicas mortas, e a crosta terrestre estaria cheia de cadáveres. Pois é, as bactérias ajudam no processo de decomposição dos restos mortais de animais e vegetais. Ou seja, se não houvessem as bactérias, todos os corpos humanos, todas as matérias que morressem de vegetais, de animais, de seres humanos, iam estar sobre a terra. Por quê? Porque elas não iam se decompor. Porque a bactéria não ia consumir. Quem consome os corpos em decomposição são as bactérias. Por isso que os corpos vão sumindo do meio ambiente, vão sumindo da terra, porque as bactérias elas vão consumindo e transformando aquilo ali em outras coisas, em energia, em adubo. Então ela tem esse serviço de ser uma decompositora. E tem mais, você sabia que nenhum animal consegue digerir a celulose, componente da estrutura dos vegetais? Saiba também que se não fossem as bactérias portadoras da enzima da celulose, promovem a quebra da celulose, que realizam a relação harmônica com o estômago dos animais, ruminantes, vacas, ilhamas, bode, etc., esses animais não teriam uma boa nutrição, já que não conseguiam quebrar a celulose vegetal. Pronto. A bactéria... Peraí, só. Também ajuda esses animais ruminantes. O que são animais ruminantes? Animais que comem capim. E no capim tem uma coisa chamada celulose. Então, as bactérias elas fazem parte de uma enzima chamada enzima celulase. Essa celulase ela quebra essa celulose e transforma em energia. Então, se também não fossem as bactérias, os animais que comem esse capim eles não iam conseguir digerir essa enzima. E aí não ia servir de muita coisa para eles. Então, mais um ponto para as bactérias. As bactérias também têm muita utilidade para o homem, como na fabricação do queijo. Um dos primeiros passos na produção do queijo é a inserção de bactérias e o coalho em quantidade de leite fresco. O coalho é um conjunto de enzimas que fazem o leite sofrer coagulação. Já as bactérias são utilizadas para transformar a lactose do leite em ácido lático, importante elemento na fabricação do queijo. Fabricação do queijo, o iogurte, tudo isso é feito a partir de bactérias que vão fermentar aquele leite, pegar aquele composto lácteo, transformar e aí deixar ele coalhado, ele grosso. E aí vai produzir tanto queijo como iogurtes. Então, graças às bactérias, nós temos esses dois alimentos. Outro ponto para as bactérias. Bactérias também são utilizadas na produção de outros derivados, como iogurte, além de produtos como vinho, pão e vinagre, como eu já falei para vocês. Então, é isso. O que vocês vão fazer?
Vocês vão ler esse textinho, o que são lactobacilos vivos. É bom ler porque eu vou passar para uma questão específica desse texto. Então leiam. Eu não vou explicar, vocês vão ler. Eu só vou explicar esses que estão em verde. Isso aqui vai ser um assunto extra que eu vou cobrar na prova, então leiam. E a próxima aula a gente vai estudar as doenças causadas por bactérias e vamos encerrar as bactérias e partir para outro reino. Então vamos lá, atividade de hoje, vocês vão fazer atividade da página 66, 67, questão de 1 a 6, tá bom? Então é isso, um beijo e tchau.